Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, de um jeito ou de outro, acaba tocando todo mundo. Aquelas mudanças que a gente não escolhe, sabe? Aquelas que a vida simplesmente joga no nosso colo sem pedir licença. Vamos juntos entender melhor essa história? Para começar, é bom a gente separar as coisas. Pensa assim: de um lado, tem aquelas mudanças que partem da gente. Tipo, escolher uma nova carreira, mudar de cidade, são os nossos planos acontecendo. Do outro lado, ficam as mudanças que chegam de surpresa, que nem um vendaval. É sobre essas que a gente vai conversar. E olha, essas mudanças não são só uma ideia abstrata, né? São momentos bem reais. Pode ser o fim de um relacionamento que a gente não esperava, um diagnóstico que cai como uma bomba, ou uma perda que, nossa, não estava nos planos. São coisas que pausam a nossa vida e forçam a gente a recalcular toda a rota. E isso leva a gente direto para a primeira parte da nossa jornada. Vamos falar sobre essas interrupções inesperadas. É aqui que a gente vai ver como a vida às vezes tira a gente daquele caminho que a gente desenhou com tanto cuidado e de repente nos joga num lugar totalmente novo, sem mapa nenhum. O ponto aqui é a ideia de narrativa. Todo mundo constrói uma história para si, né? Um roteiro de quem a gente é, para onde a gente está indo. Só que aí vem esses eventos, sem pedir licença nenhuma, e rasgam o roteiro. E a gente fica ali, sem a menor ideia de qual é a próxima cena. E como é que a gente reage quando o nosso roteiro é rasgado? É exatamente isso que a gente vai ver agora na segunda parte. Vamos falar daquela ilusão de que tudo é estável e da nossa tendência, que é quase um instinto de lutar contra aquilo que a gente não consegue controlar. Isso não deveria estar acontecendo. Fala a verdade, quem nunca pensou exatamente isso? É quase um reflexo, a primeira coisa que vem à mente. Uma tentativa de negar uma realidade que não se encaixa nos nossos planos. Uma reação super-humana, de pura autopreservação. E essa resistência aparece de várias formas. A gente busca uma lógica na hora, um culpado, um porquê. É como tentar montar um castelo de cartas no meio de uma ventania, buscando uma sensação de controle, justamente onde não existe controle nenhum. É a nossa mente tentando achar um chão firme no meio do caos. E toda essa nossa luta para manter as coisas como estão acaba batendo de frente com uma verdade que, muitas vezes, a gente prefere ignorar: a impermanência. A ideia de que a vida é um rio sempre fluindo. Nada é fixo, nada é garantido. Essa é a regra número 1 do jogo. E quando a gente encara essa verdade da impermanência, basicamente existem dois caminhos. De um lado, o medo, que é um caminho bem escuro, cheio de ansiedade sobre o que vai acontecer, e do outro, a lucidez, um caminho iluminado pela clareza de que, ok, a gente não controla tudo, mas pode controlar como a gente navega por essa correnteza. E essa ideia de lucidez nos leva a um ponto-chave da nossa conversa. Na terceira sessão, a gente vai explorar a diferença fundamental entre o que acontece com a gente e como a gente responde ao que acontece. É bem aqui que a gente descobre o nosso verdadeiro poder. A chave de tudo está em entender essa separação. O que acontece, o evento em si, está fora do nosso controle. É a carta que o jogo deu pra gente. Agora, a nossa resposta, a nossa atitude, o jeito que a gente joga essa carta, isso sim está nas nossas mãos. E é nessa escolha que mora a nossa força. E aqui, um ponto super importante. Escolher como responder não é ignorar a dor ou forçar um otimismo que não existe, não é isso. Sentir tristeza, raiva, viver o luto, tudo isso faz parte e é totalmente legítimo. A questão não é o que a gente sente, mas o que a gente faz com o que sente. O que nos traz para a última etapa da nossa exploração de hoje. Como a gente pode transformar essa ruptura, esse momento de quebra, em uma chance de crescer. Um processo que pode, de verdade, redefinir quem a gente é. E para começar essa reflexão, vem uma pergunta bem direta. Quem a gente é quando o cenário todo muda? Quando aquilo que definia a gente, o trabalho, um relacionamento, a rotina, de repente não existe mais. A resposta para essa pergunta depende muito de onde a nossa identidade está ancorada. Se ela está presa em coisas externas, qualquer mudança vai soar como uma ameaça. Mas, se ela está firmada num eixo interno, nos nossos valores, na nossa capacidade de aprender, naquilo que ninguém tira da gente, aí as mudanças viram oportunidades para se redescobrir. Para isso ficar mais concreto, que tal um exercício rápido? Pensa aí em momentos do passado que, na época, pareciam o fim do mundo. Olhando para trás agora, quantos deles são, na verdade, só capítulos de uma história muito maior? Capítulos que, quem sabe, até nos deixaram mais fortes. E assim a gente chega na ideia central da nossa conversa. A gente não escolhe tudo o que acontece,
mas a gente escolhe e escolhe de novo e de novo quem a gente se torna a partir do que acontece. E essa escolha, repetida dia após dia, sobre quem nos tornamos, no final das contas, talvez seja a única escolha que realmente importa.